no contexto das escolas, da sociedade e das universidades, privilegia o ponto de vista marxista da realidade. Porque o mesmo tem proposta de mudar a estrutura social, entrando em conflito com o status quo, ou seja, a atual organização social que subjuga a classe trabalhadora. O marxismo teria resposta para a emancipação dos mais pobres, oprimidos pela burguesia no capitalismo cruel, com o conceito de lutas de classes como motor da história. Este pensamento é muito atraente, mas existem desta cosmovisão os elementos conflitantes com o cristianismo, que o cristão não poderia ser plenamente marxista. Seria contraditório o cristão apoderar para si o título de marxista. Que observa algo conflitante do marxismo ao cristão é a abolição da religião. O cristianismo é a religião de Jesus Cristo, sendo judaico-cristã. Tendo várias ramificações, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas protestantes e o kardecismo, mencionam-se algumas religiões cristãs apenas, cuja abolição faz parte do processo revolucionário comunista para a emancipação do proletariado, expressa no Manifesto do Partido Comunista. Pode-se ter a noção de tão perigosa é a religião, capaz de ser contra a emancipação da classe oprimida, segundo o pensamento marxista. Outro aspecto que é conflitante ao cristão seja a negação das verdades eternas. Não é apenas o conceito de liberdade e justiça, porém, incluem-se outras verdades eternas ditas como verdade absoluta. O cristão acredita em verdade absoluta, sendo esta o Senhor Jesus Cristo como o Salvador dos pecadores. E pelos protestantes, que acreditam na Bíblia Sagrada como infalível e verdadeira Palavra de Deus. Estas verdades absolutas mencionadas contradizem este fundamento do marxismo. Final de contas, acabam sendo entraves para as intenções marxistas. Todavia, a crença da verdade absoluta do cristão é contrário ao pensamento do marxismo, que não inclui Deus e o nega no seu sistema de ideias. O detalhe interessante das contradições do cristão ao marxismo é repúdio à burguesia, dita como a classe opressora. Porque o ódio e o repúdio à classe alta ou à classe média não combinam com o cristão piedoso, incluindo rivalidade, focalizando estas classes, com um olhar de demérito por causa de melhores condições financeiras. Também, considerando as opressoras e exploradoras contra a classe baixa, querendo estas manter o status quo. Entretanto, o cristão verdadeiro não poderia rivalizar-se às estas, cuja rivalidade está relacionada diretamente na lógica marxista de luta de classes. Não é pecado ser rico ou bem pastado materialmente. Contudo, percebe-se a incompatibilidade do cristianismo com o marxismo, ou seja, ser marxista é incompatível com a postura genuinamente cristã. O cristão poderia reconhecer isso para não tornar adepto da ideologia de Karl Marx. Fazendo isto, seria o sinal de maturidade cristã, com clareza de discernimento dos fatos. Portanto, o comunismo é o fruto do marxismo, com ditaduras comunistas e de perseguição contra cristãos. Mesmo com estas características do marxismo, que são contrárias ao cristianismo, ainda terão cristãos que irão apoderar do título de marxista e serem adeptos da ideologia de Karl Marx. O que ajuda a isso acontecer é a crença de que o comunismo não pode ser contrariado e rejeitado, senão corre o risco de chamar de extremista e fascista, atribuindo estes títulos aos anticomunistas, que rejeitam o marxismo. O triste é que existem cristãos do lado errado, sendo considerados de pessoas de mente aberta. O pior que contribuem para dificultar a vida daqueles que não concordam com esta ideologia. Se gostou, dá um gostei e inscreva-se.